Deixa eu colocar um pouquinho, só para vocês entenderem esse jogo da sucessão aí, onde entrou o Alexandre Moraes aí. A primeira peça é a recuperação de Lula, né? O Lula ele estava já há algum tempo, você tinha um Lula lá fora, muito arguto ainda, grande liderança e tudo, e um Lula aqui dentro sem paciência para o dia a dia da política. Aquilo que ele fazia bem no primeiro governo, usava o almoço, sempre trazia as pessoas, o contato é pessoal, assim, a gentileza pessoal tem tanta eficácia quanto outros tipos de cooptação, embora com essas bestas feras de hoje você não sabe, né? Mas ele, nessa reunião do Conselhão, nós trouxemos ontem 2 pessoas que participaram, ele falou 1h30 entusiasmadíssimo, porque ele estava vendo o pessoal na frente, as 250 pessoas dos mais diversos setores, estava vendo o Brasil na frente dele e estava vendo que ele tinha uma bandeira, que é a bandeira da soberania nacional e a bandeira do grande pacto nacional para enfrentar essa loucura do Donald Trump aí. Então, esse é o primeiro ponto aí. O segundo ponto, como que reage a Faria Lima, e a maneira de ver como reage a Faria Lima é através da Folha. A Folha virou... O Globo ainda dá umas disfarçadas, a Folha de cabeça aí, né? E daí você vê o imbróglio, né? Jamais você poderia ficar a favor do Donald Trump contra o Alexandre Moraes e contra o Brasil. Aí era demais. Isso aí é só para bolsonarista, destrambelhado mesmo aí. Então, num primeiro momento, a imprensa se recolheu. Aquele exercício diuturno de atacar o Lula, suspenderam durante algum tempo aí em favor da soberania nacional. Mas tem uma velha malícia, e indignado contra a interferência do Supremo Tribunal Federal. Mas tem uma velha malícia dos velhos repórteres que dizia o seguinte: se fica muito feio você fazer lobby a favor de alguém, faça o seguinte, ataque o adversário desse alguém. Porque daí você vai estar fazendo lobby da mesma maneira, mas sem se expor. E a imprensa começou a bater no Alexandre Moraes em função dos supostos abusos dele, que é uma besteira. Ele pode ter um abuso aqui ou ali, mas a maneira como ele está tratando o Bolsonaro é uma maneira prevista na Constituição. Que nem foi colocado aqui, já foi colocado, eu coloquei no meu artigo lá, qualquer juiz aí, se o réu ameaçar o juiz manda prender. O que nós temos aí é uma ofensiva direta da família Bolsonaro em cima do Alexandre Moraes. Então, atacando, digamos, dando esse malabarismo aí de atacar os supostos abusos do Alexandre Moraes, você está fazendo o jogo lá da frente do Trump e do bolsonarismo sem se expor tanto assim. E por que o Alexandre de Moraes é relevante aí, né? Vamos tentar dividir aí o eleitorado em 3 grupos: petistas, bolsonaristas e os indecisos. A campanha do Moraes contra a conspiração de 8 de janeiro afeta diretamente os bolsonaristas, seja o Bolsonaro puro, seja os filhotes de Bolsonaro. Afeta isso aí. Não tem, junto a esse público neutro. O neutro indeciso, melhor falando. Então, você tem um primeiro fator que o Alexandre de Moraes atrapalha. O segundo fator é o seguinte: essa questão de... se você pega, por exemplo, qual que é a intenção do bolsonarismo aí, da Faria Lima, de eleger um eventual Tarcísio de Freitas, ou Ratinho, ou seja, Porquinho, seja lá o que for, ou seja, o Macaquinho, aquele que come banana lá, com casca e tudo aí? É fazer a chamada privatização selvagem, é a destruição do Estado brasileiro, acabar com qualquer forma de regulação. Se eles ganham a presidência, 3 batidas aqui, eles já têm a Câmara e podem ampliar no Senado, você passa a ter um poder capaz de garantir um mínimo de institucionalidade, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, esses ataques ao Supremo Tribunal Federal fazem parte dessa estratégia de desmontar todas as defesas institucionais futuras. Aliás, a propósito, no meu artigo, eu falava que 2 ministros
ficar vulneráveis a essa lei que afetou o Alexandre de Moraes, que é o Luiz Roberto Barroso, que tem interesses nos Estados Unidos, e o Gilmar Mendes, que teria até muito mais interesse, porque ele tem empresas fora do Brasil. Hoje, aí já apareceu a notícia que o Barroso já está pensando na sua aposentadoria. A grande chance que tem de defender o seu país, o Barroso. Ei, meu Deus do céu! Então, isso aí é brabo também. E o Gilmar deu uma entrevista lá desmentindo aquela história de que o Supremo estaria contra o Alexandre de Moraes. Né? Então, são esses os fatores aí que levam. E daí você tem o quarto fator interessante, que é o fator Lula. Você vê, o Lula estava com outro embalo lá no Conselhão e tudo, mas não deixou de falar, de abrir a possibilidade de não se candidatar. Ele falou: só vou me candidatar se eu tiver muito bem de saúde, pereré. Ele está sempre levantando essa questão. O que está em jogo aí? Lá atrás, enquanto o pessoal pensava na jogada seguinte, aí, a imprensa e tudo, o Lula estava pensando na jogada à frente, quando ele traz o Geraldo Alckmin para vice-presidente. Qual a característica maior do Geraldo Alckmin? Não é um ideológico, que nem outros quadros aí, e é leal, é um sujeito leal, profundamente leal, ingenuamente leal, porque levou facada do Serra, levou facada do Kassab, levou facada do Dória e tudo, né? E é um sujeito que foi muito bem assimilado. Então, o que o Lula faz? Coloca o Haddad para administrar a questão do mercado, impedir. A gente pode criticar a estratégia, mas para impedir que a Faria Lima levasse o freio aos dentes aí. E coloca o Alckmin para fazer o contraponto com o setor produtivo da economia. E o Alckmin está com essa questão aí do Trump aí, o Alckmin cresceu profundamente aí nessas negociações, conversa daqui, conversa dali, reunião diária. Então, você tem um jogo interessante, né? Você pega, gozado, a imprensa ela parou uma semana, quando veio o caso Trump, aí, essa investida do tarifaço, e depois, em cima do Alexandre de Moraes, parou uma 2 semanas com esses ataques permanentes, enquanto ensaiava o novo discurso. Nesses momentos é interessante vocês pegarem acompanhar o Carlos Alberto Sardenberg. Eu não ouvi, não, mas me contaram. Né? Mas o Sardenberg ele é bom para perceber esses ventos aí. O que ele falava? Porque o governo deixou os empresários sozinhos, sem estabelecer estratégia, não previu que ia acontecer isso. Tem umas moças lá, jornalistas econômicas da CNN, que fizeram isso com o Haddad também, mas não resistiram aos fatos, né? Não resistiram aos fatos que o Trump é imprevisível, que ocorreu de maio para cá, mas nem Deus para prever. O que ele está fazendo com o Brasil, ele está fazendo com a China, com a Índia, com o Canadá, com o México, e tudo, então, esvaziou isso. Daí, enquanto isso, você vai preparando um novo discurso. Né? E daí, esse novo discurso fala: o Lula não podia ter afrontado o Trump. O Lula está se comportando da maneira mais de estadista, elogiado pelo New York Times, aí, de estadista. Está mantendo a posição firme de defesa da soberania e, ao mesmo tempo, não fechando as portas para a negociação. Daí você pega esse governador o gaúcho aí, não, tem que pedir desculpa mesmo, vai ser pragmático. É inacreditável, o espírito de vira-lata. Mas nesse ínterim, fica de olho no Geraldo Alckmin. O Geraldo ele tem uma tradição tucana lá atrás, os tucanos civilizados, pré-era de Serra e Aécio aí, é um sujeito da escola do Mário Covas. Então, digamos que lá na frente o pessoal vai ficar malhando Lula, e pode ser que ele tire da cartola ou um Haddad, que seria o grande planejador, ou um Geraldo Alckmin com Haddad na Casa Civil, seja lá o que for. Ou, eventualmente, sacrificando um deles aqui nas eleições de São Paulo.